Gente, boa tarde. Vamos aqui, ó. Então, a priori, eu e o Gonçalo vamos ficar sem máscaras, porque nós somos uma distância aqui de muitos metros, tanto um do outro quanto de vocês. E, além disso, nós já tomamos 8 doses de vacina. Então, não tem problema nenhum, tá? Olha, mais uma vez nós estamos reunidos aqui com uma personalidade, né? Vocês sabem o trabalho que a gente vem fazendo, mas aqueles que estão aqui conosco pela primeira vez, eu vou ser bem rápido. Nós estamos construindo uma proposta de saúde, de programa de saúde para o governo do Estado de São Paulo, para o governo 2023-2026. Ou seja, nós estamos já, nesse instante, começando a trabalhar, porque a gente quer que em fevereiro, quando, digamos assim, o desenho esteja mais postado, mais estruturado, a gente já possa apresentar as nossas propostas, que serão propostas cidadãs, né? A nossa entidade é uma entidade cidadã, é uma entidade que ao mesmo tempo tem um desenho sindical, que vocês já conhecem, mas estamos fazendo um esforço muito grande para que junto desse desenho sindical a gente traga também toda uma personalidade associativista para o nosso dia a dia, né? Então estamos obtendo sucesso. Então, de novo, bem-vindos todos vocês aqui. Claro, eu vou apresentar rapidamente o Dr. Gonçalo, né? Vou apresentar rapidamente porque se fosse colocado para mim apresentar o Gonçalo, eu teria muitas dificuldades, né? Tendo em vista o grau de relacionamento que nós temos. Nós nos conhecemos em 1976 e tive a oportunidade, entre outras coisas, de cantar no coral da formatura do Gonçalo, quando ele se formou em 1977. Então, a nossa relação é uma relação longa, de admiração muito grande da minha parte em relação a ele. Muito da minha carreira, posso dizer, que ela acontece, né? E ela foi trilhada em cima de um desenho que eu aprendi com Gonçalo Vecina, e tenho certeza que todos nós, brasileiros hoje, de boa fé, brasileiros que querem entender, que querem conhecer, aprenderam a ver Gonçalo, nesses 18 meses, como alguém que, de alguma forma, é o grande empunhador, né, desta verdade técnica, científica, moral, estratégica dentro do nosso país. Então, para nós, ter uma personalidade como essa, né, e para mim pessoalmente, e para a Cristina, né, que também eu conheço há muitos anos, é um momento, diria para vocês, muito alto, né? Então, espero que vocês tenham a oportunidade de também ter esta oportunidade, né? Mesmo que seja por uma hora, esta oportunidade de conviver com o Gonçalo e aprender bastante com ele, tá? Obrigado, viu, Gonçalo, por estar aqui com a gente, tá? Eu queria lembrar que temos alguns colegas aqui, então não posso deixar de citar o João Diniz, que é o presidente da Central Brasileira do Setor de Serviços. Obrigado, João, por estar aqui com a gente, né? Carlos Eduardo Gouveia, obrigado, Carlos, sempre presente aqui, presidente executivo da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Temos muitas andanças já também há muito tempo. O José Roberto Ferraz, JR, como ele diz, né? Vice-presidente do Banco Pátria, obrigado por estar aqui conosco, sei que vai voltar em algum dos nossos eventos. O Paulo Henrique Fracaro, essa é uma personalidade que eu faço questão aqui de citar, porque é um homem do bem e de bem. É alguém que todos nós temos, assim, a obrigação em um dia de perder 10 minutos, que não vai ser perder, de conversa com ele. Ele nos agradece bastante. Obrigado, Paulo, por estar aqui com a gente. Oi? Investir Tempo com ele. É o superintendente da BIMO. O Newton Galvão, que é o diretor de Relações Institucionais da Fresenius, obrigado por estar aqui conosco. A Eliette de Espírito, que é minha amiga há muitos anos, diretora executiva, CEO, superintendente da Federação Brasileira dos Administradores Hospitalares, onde tanto eu quanto o Gonçalo tivemos a oportunidade de servir dentro do conselho. Temos. Né? Hã? Tenho. Ele ainda tem, eu fui excluído. Por enquanto. Temos aqui o Guilherme Melo, pesquisador da SEBRAP, está aqui conosco, muito obrigado por estar aqui. Vai fazer uma pergunta também, exatamente dentro desse processo, né? Que esse processo é um processo de crescimento, né? Como eu disse para vocês, são 50 entrevistas, né?
sendo que 10 delas serão feitas aqui nesse ambiente, né? Para que a gente possa exatamente aproveitar bastante o colega que está aqui conosco. O nosso presidente da Federação dos Hospitais do Estado de São Paulo, Wilson Salimeri, obrigado por estar aqui conosco, também vai fazer uma pergunta. O Wilson Skolnick, nosso vice-presidente aqui do Sindiosp, presidente da Abramed, e o mais novo doutor em medicina aqui da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Parabéns pela conquista, viu? O Antônio Carlos Carvalho, que é o nosso diretor, que está aqui conosco também. O Eduardo Oliveira, cadê Eduardo? Está aqui com a gente, nosso diretor. Ricardo Bachert, que é o nosso CEO. Obrigado, Ricardo, por estar aqui, nos proporcionar toda essa oportunidade. O Carlos Goulart, nosso diretor de Relações Institucionais, está aqui com a gente, sempre presente. O João Pedro Figueira, que é assessor de Relacionamento Institucionais. Obrigado, João, sempre presente também, fazendo um bom trabalho. Rodrigo Marinho, nosso diretor jurídico do Sindosp. Rodrigo, um abraço para você. Daniel Machado, nosso gerente de operações. É isso o seu título? Se fosse administrativo financeiro, né? Mas o Daniel é quem montou tudo isso aqui para a gente. Então, de todos nós, foi o que mais trabalhou, suou, para que a gente tenha esse ambiente aqui. Muito obrigado. Ele com a equipe dele aí, os dois, né? O Newton e o Júnior. Obrigado por estar aqui com a gente, né? A Cleide Meloni, que é a nossa gerente de relacionamento com representados. Sempre. E a Tacira Valois, que é a nossa gerente do núcleo de inteligência e conteúdo. Lucas Martini, o nosso coordenador de marketing. E mais presente aqui com a gente, mais uma convidada, a Jaqueline Falcão, que é jornalista e é assessora de imprensa. Meu amigo Gonçalo, se a gente puder começar, vou pedir então para passar aqui o filme, explicando o que é que nós vamos fazer aqui. Quando vocês quiserem fazer uma pergunta, ele vai falar algo em torno de 20, 30 minutos. 20, tá? E depois a gente entra nas perguntas. Quem quiser fazer pergunta, tanto a Mônica quanto a Maíra vão estar aí do lado com os microfones, vocês só acenam, elas apresentam para vocês o microfone, tá bom? Eu aqui gerencio. Por favor. Muito bom. Obrigado mais uma vez. O palco é seu. Muito boa tarde a todos, todas. Quero começar agradecendo as palavras do Francisco. Chico. Do Chico, que certamente também me emocionaram e o respeito e a admiração que ele diz que tem, eu tenho maior em relação a ele, com certeza. Eu sei que eu participei de várias vezes da vida profissional e pessoal do Chico, né? E isso muito me honra. Né? E acho que nessa quadra que ele está entrando agora, com
sindicato aqui, o Sindiosp, com certeza ele vai fazer jus à história que o Sindiosp tem no estado de São Paulo e na história da saúde pública no Brasil. Eu não tenho dúvida que o Sindiosp tem um papel relevante nessa história e que este papel vai se tornar ainda mais relevante a partir de agora. É óbvio porque ele está patrocinando essa construção coletiva, né? Eu acho que isso que vai fazer muita diferença no futuro do Sindiosp e das organizações que o Sindiosp representa e expandir para fora desse espaço do sindicato. Eu não tenho dúvida de que isso vai ser um evento nacional. E começa muito bem com a proposta de fazer um projeto, uma cocriação, né? Então, um projeto contemporâneo, ou seja, do seu tempo, em que ouve as pessoas, ouve as propostas e junta essas propostas no sentido de tentar construir um projeto comum, um projeto que seja de todos. Eu, então, me sinto muito honrado de estar aqui nesse momento e de estar participando de uma forma expressiva, né? Dando uma contribuição diferenciada para esse projeto. Eu pensar na questão da saúde no estado de São Paulo, acho que é um desafio importante e acho que nós estamos no momento certo para enfrentar o que nós ainda não enfrentamos. Eu acho que, em particular, o governo do estado de São Paulo, por ser o estado mais rico, o estado mais populoso do Brasil, fugiu de muitas responsabilidades nestes últimos 30 anos. Não é uma crítica, é uma constatação. E é uma constatação histórica, ou seja, ela tem determinantes. Ela não aconteceu por vontade deste ou daquele. Ela aconteceu como resultante de um caminhar, né? Nós estávamos no início da construção do SUS. O início da construção do SUS foi muito difícil, né? Primeiro porque a proposta do SUS é uma proposta contra tudo o que se pensava nesse país, né? Quem estava lá e viveu isso, dependendo da trincheira onde estava, sabe do que eu estou falando, né? Como é que foi o convencimento do Congresso para escrever os artigos 196 a 200 da nossa Lei Maior, né? De deixar claro a forma de convivência entre setor público e privado. Um setor privado que estava naquele final de década, início dos anos 90, aprendendo a ter a estrutura que hoje tem, né? Lembrando que esse setor privado nasceu no final dos anos 50, com a criação da medicina de grupo, graças à instalação da indústria automobilística no ABC, né? E que depois foi ganhando outros estratos. O extrato das cooperativas, o extrato de uma coisa que já existia e que veio a se reestruturar a partir daí, que era a medicina desenvolvida pelas próprias organizações, a medicina própria, né? O que era Unidas e que hoje é outro pedaço, né? Enfim, os seguros, essa coisa toda foi uma evolução consequente à história política, econômica e social do país nos anos que se seguiram. E a Constituição conseguiu escrever nos artigos 196 a 200 uma forma de equilibrar essas tensões muito difíceis. Nós já tínhamos alguma experiência com o equilíbrio dessas tensões, né? Alguns de vocês aqui, muito poucos por sinal, têm idade para ter vivido alguma coisa do que se passou naquele tempo.
como, por exemplo, a revolução que foi a criação do Sistema Nacional de Sangue. Quer dizer, quem viveu o Sistema Nacional de Sangue pré-pró-sangue, né, pré-anos 80, né, para cá está falando aqui, meu Deus, e olha, bota meu Deus aí, porque era um desastre, E nós conseguimos transformar o nosso sistema de sangue, nosso sistema de doação e utilização de sangue, num dos melhores sistemas do mundo. Só não conseguimos ainda ter uma indústria de hemocomponentes porque os governantes que estiveram por aí, dos bons e dos ruins, seja lá quais forem, estou falando de todos os que vieram depois da Constituição, não conseguiram levar à frente essa proposta e enfrentar uma força poderosa e oculta que é o tal do mercado. É por causa do mercado que nós não conseguimos dar o passo de ter uma indústria adequada à qualidade do plasma que nós produzimos, porque o plasma que nós produzimos é um plasma de boa qualidade, ou seja, teria que ter os hemocomponentes aqui, e não temos até hoje. Nós vamos ver o que vai acontecer num futuro bem próximo, que tem que ser um futuro bem próximo. Mas, de qualquer forma, a Constituição conseguiu escrever essas coisas lá. Teve coisas que ficaram um pouco mais complicadas. Por exemplo, nós estamos vivendo agora problemas com o IPEM. Então, o problema da medicina nuclear não foi adequadamente resolvido. Eu acho que faltou iniciativa privada, né, na medicina nuclear. E porque faltou iniciativa privada na medicina nuclear, nós hoje, de repente, temos um IPEM parando de produzir como uma coisa quase normal. Quase normal. O IPEM não tem condição de produzir. Por quê? Porque o orçamento não previu o funcionamento durante um ano. Ele previu o funcionamento durante 3 meses. Uma coisa inacreditável. Né? Mas a iniciativa privada não pode pisar nesse espaço, porque é um espaço que foi dominado pelos militares. Né? Esse é o problema da medicina nuclear no Brasil. Uma das razões pelas quais nós não conseguimos ter uma política pública que permitisse nós termos um reator multipropósito, como até a Argentina aqui do lado tem um reator multipropósito. Então, tem muita coisa que nós esquecemos. E um trabalho como esse tem que recuperar alguns desses esquecimentos, porque se não recuperar alguns desses esquecimentos, não será capaz de propor o que virá, ou o que deverá vir, o que teremos que fazer. Né? Como diz o Guimarães Rosa lá em Sagarana, o que lembro tenho. Tem muita coisa que nós não temos porque esquecemos. Então é tempo de lembrar, para poder construir o que vem depois. No início dos anos 90, logo depois da construção dos artigos 196 a 200, da aprovação dificílima da Lei 8080, que foi também rapelada pelo Collor e teve que ter a complementação do 8142. O SUS perdeu as pernas, né? Quebraram-lhe as 2 pernas, ignorando as disposições transitórias da Constituição, que diziam que os recursos do Fundo de Aposentadoria e Pensões, do Fundo de Previdência e Assistência Social, da Previdência Social, deveria financiar o SUS, como financiava o INAMPS até aquele momento. Algo em torno de 19% a 25% dos recursos aportados ao Fundo de Assistência Social e Previdência, de Assistência à Previdência Social, deviam vir para o INAMPS, deviam vir para o que se seguiria ao INAMPS, que era o SUS. Isto foi ignorado por causa da crise da Previdência Social. E, na época, o ministro era o hoje ocupante da ANAP, né? Que foi quem foi um instrumento disso. Tenho certeza que o Brito não foi o responsável, não tinha dinheiro para pagar a Previdência Social, e esse recurso que ia para o INAMPS, dado que o INAMPS desapareceu, no lugar nasceu um negócio novo e nasceu sem pernas. Então, esse período, os anos 90, foram muito complexos para a construção do SUS pela falta de financiamento. E aí está o cerne da ausência dos estados na construção de um SUS inclusivo.
há uma resistência dos estados ao governo Collor, isso é uma leitura pessoal, né? Então há uma resistência dos estados, o governo Collor tenta construir uma maioria para governar, essa maioria ela é difícil de ser construída, e os governadores estaduais tentam bloquear o presidente da República, como acabou sendo empichado, né? E nesse momento o Ministério da Saúde começa a fazer transferências fundo a fundo. E nessa perspectiva das transferências fundo a fundo, os estados perdem razão de ser. Porque as transferências vão para os municípios começam a estruturar um SUS com a ausência do Estado. Isso aconteceu no Brasil inteiro. Só que alguns estados gostaram mais do que outros. E São Paulo foi um desses casos. São Paulo desenvolveu um projeto próprio de extensão de rede, sem levar em conta a necessidade de organizar o espaço municipal. Os municípios ficaram com a atenção primária, é natural, mas muitos municípios de médio porte deram um passo à frente, começaram a, por pressão popular, desenvolver um secundário e um terciário. Óbvio que isso aconteceu com os municípios de médio e grande porte, né? Então você observa uma cidade como São Paulo, a cidade de São Paulo hoje deve estar com 19 ou 20 hospitais próprios, e uma rede ambulatorial de alta complexidade muito importante, né? E essa rede tem um sistema de agendamento da demanda próprio, que é o Siga Saúde, né? Quando secretário tive a oportunidade de criar o Siga Saúde, enquanto que o Estado administra uma rede tão grande quanto, talvez um pouco maior, através de um outro sistema, que é o CROSS. Então nós temos duas populações. Uma população que vai ao CROSS e uma população que vai ao SIGA. Qual é a consequência disso? Consequência disso, eu sou membro de uma comissão que faz o acompanhamento da gestão das OS no estado de São Paulo. Consequência disso é, por exemplo, 40% de absentismo nas consultas de especialidade dos ambulatórios estaduais. Eu não sei quanto é que está nos municipais, mas nos estaduais tem 40% de absentismo. É um número histórico esse. Então, por que existe esse absentismo? Porque existe uma não gestão, né? Existe uma não gestão. Então, eu acho que entender essa forma de participação do governo estadual no processo de construção do SUS é fundamental para a gente tentar construir um modelo de relacionamento dos estados com os municípios. Nós temos que criar um SUS. O SUS é fruto da interação entre 3 esferas de governo, e este é o desenho fantástico da Constituição, e este é o desenho fantástico da Lei 8080. Né? Conseguir criar esse negócio que nós estamos chamando de SUS, que não existe em lugar nenhum do mundo. Na Inglaterra, o National Health Service é unitário. Na Espanha, você tem uma coisa parecida, mas as comunidades autônomas, elas têm um limite mais definido. E são quase estados dentro da Espanha. A gente vê o que a Catalunha tenta fazer, o que o norte da Espanha tenta fazer, o SCAD, a Pátria Basca. Bom, as diferentes regiões autônomas. Mas na Espanha nós temos essa situação, em Portugal não, porque também é um país de Serviço Nacional de Saúde, o Canadá. Então, nós temos que repensar o nosso sistema de saúde, tentando reconstruir, se possível for estado a estado, algo que tenha um nexo causal entre a atenção primária, a atenção secundária e a terciária. E que, obviamente, está pensando na integralidade. Não estou confundindo os conceitos, mas a integralidade depende do funcionamento adequado da hierarquização. Então, este eu acho que é um desafio mais crítico que o governo do Estado de São Paulo vai ter que tomar. É óbvio que tem obstáculos pela frente, né?
O primeiro obstáculo é o obstáculo do financiamento. Esse obstáculo é um obstáculo que nós vamos ter que amargar por uns 2 governos ainda, porque eu acho que nós não vamos conseguir resolver o desastre econômico que a pandemia e o desgoverno que nós estamos vivendo impuseram ao país. Então, nós vamos passar um tempo de desfinanciamento. Como fazer frente a esse tempo de desfinanciamento? Eu tenho pensado que uma das coisas que nós temos que conseguir, junto com a eleição dos governos estaduais e com o governo federal, é um repensar do modelo de financiamento do SUS, do modelo de financiamento, do microfinanciamento do SUS. 50% dos recursos do SUS são do Ministério da Saúde. Os outros 50% são estados e municípios, mas 50% é federal. E o governo federal não tem serviços, praticamente. O que o governo federal tem é a necessidade do financiamento do secundário e do terciário, além das atividades indutivas na atenção primária, por exemplo, o PNI. Por exemplo, a participação do governo federal na expansão da atenção primária. E aí tem alguma coisa a ser desmontada, mas isso é um problema federal, que é eu acho que tem que ser repensada. Eu não sei até que ponto é uma burrice, porque até hoje eu não consegui que me explicassem o que é que o Mandetta quis fazer, o que o Erno quis fazer, com aquela proposta de criar um ente federal nacional, né? Num momento de descentralizar, propôs uma centralização, como já aconteceu também com a criação do Serviço Brasileiro de Administração Hospitalar, lá, a empresa brasileira, a IBSER. A IBSER é uma idiotice total, completa e acabada, né? Quer dizer, centralizar a gestão de 44 hospitais universitários, ou seja, hospitais que são de universidades. É só pensar no que significa ser uma universidade para imaginar o tamanho da burrice de fazer um órgão que centraliza a gestão de hospitais em Brasília, né? Então, essa é uma cagada que tem que ser desfeita, né? Mas, de qualquer sorte, o Mandetta também fez alguma coisa nesse sentido ao criar lá a tal da agência responsável pela atenção primária. Tem que ser repensado. Agora, nós temos que repensar a forma de distribuição dos recursos federais. Eu acho que uma maneira de repensar... Nós temos vários problemas na execução do serviço de saúde. 2 problemas eu acho graves. Um problema é o problema dos hospitais de pequeno porte, né? Que é um problema teu, né? O que fazer com os hospitais de pequeno porte? O que o Sindiosp vai fazer com os hospitais de pequeno porte? Os hospitais de pequeno porte têm escassa utilidade. Nós temos que repensar os hospitais de pequeno porte. Por que a gente não fecha? Pela mesma razão que a França não fechou, que outros países não fecharam, porque dá um emprego. Mas fazer coisa não faz muita coisa, né? E são muito caros, né? Exigem grandes investimentos em equipes, que são equipes completas, né? Eu sempre lembro da história aqui de Araçariguama. Eu me lembro de ter encontrado o prefeito de Araçariguama um dia, alguns anos atrás, numa antessala qualquer aqui em São Paulo, e ele feliz da vida porque ia abrir um hospital em Araçariguama, né? Um hospital para que os araçariguamenses nascessem em Araçariguama. Não estou tirando o sarro dele, mas enfim. Ele conseguiu abrir o hospital em Araçariguama, né? Para fazer um parto a cada 3 dias. É uma cidade de 22 mil habitantes hoje, né? Agora, ele tirou esse parto a cada 3 dias de São Roque, que fica a 10 minutos de Araçariguama. Ele piorou a situação da Santa Casa de São Roque e conseguiu criar uma equipe que tem 7 obstetras, 7 pediatras, 7 anestesistas, 7 clínicos em Araçariguama. Ou seja, é um custo absurdo para as necessidades da cidade. Só que ele tinha dinheiro porque ele tem a indústria metalúrgica instalada na cidade, o que dá essa condição para ele. Então, agora, se eu chegar para o prefeito de Araçariguama, que paga isso com as transferências federais, através das AIHs que são destinadas ao município,
falar para ele, olha, a partir de hoje, você vai ter que pagar o tratamento dos seus pacientes que têm câncer, que têm causas cardiovasculares. Quer dizer, não pode mais ir para São Roque, você tem que transferir dinheiro para São Roque, para o seu paciente poder ir para lá. Eu acho que está na hora da gente pensar que o modelo de bundles que o SUS tem de financiamento está equivocado. Enquanto o governo federal pagar os bundles, nós não vamos querer ter a decisão de fazer coisas diferentes com os recursos transferidos pelo Ministério da Saúde. Teria que repensar a forma das transferências federais em IHI e APAC para dizer, olha, você agora é responsável pelo que você vai ofertar. O que você quer ofertar com essa quantidade de recursos? Ou seja, o que você não vai oferecer para a sua população? E aí, de repente, nós vamos ter que pensar o que fazer com os hospitais de pequeno porte. Vamos ter que pensar o que nós queremos fazer com esse monte de UPA que a gente criou entre a atenção primária e o secundário e o terciário. Porque a UPA não fica nem no primário, nem no secundário e no terciário. Fica no meio do caminho para atender demanda, que é importante, mas a demanda tem que ser atendida na atenção primária. Ela tem que ser atendida pelas equipes da estratégia da saúde da família, não do jeito que nós estamos fazendo. Então, esse repensar é um desafio para o governo, para os governos estaduais, que tem que ter uma participação do governo federal. Não dá para repensar o SUS sem a participação do governo federal. Não dá para repensar o SUS sem uma reestruturação importante da atenção primária, com capacidade de atender a demanda, para eu conseguir me livrar da importância que hoje as UPAs têm para a saúde da população. Então, e é óbvio que isso tudo exigirá uma capacidade de ser eficiente melhor do que a que nós temos hoje. O ser eficiente é fundamental, né? E aí eu acho que nós temos que radicalizar a nossa capacidade de fazer a participação conjunta com o setor privado, né? É muito difícil falar hoje dessa integração público-privada, mas a integração público-privada eu acho que é importante, por enquanto em um sentido único, do privado para o público. Mas se a gente for capaz de caminhar nesse sentido, ela poderá ter também uma melhor capacidade do privado para o público. Mas essa vai depender de muito mais inteligência, que eu acho que não está disponível no momento. Mas acho que o modelo das OS é um modelo muito importante. Acho que o modelo das PPPs tem que ser melhor estudado. Eu não sei até que ponto esse negócio de bata branca e bata cinza é uma coisa inteligente. Acho que isso cria um problema mais do que uma solução. Mas, né, diz que na Espanha deu muito certo. Bom, tem uma diferença entre o Brasil e a Espanha, que é uma diferença civilizatória. Vamos ver se a gente consegue vencer essa diferença nas experiências que estão em desenvolvimento no Brasil. Mas a melhor experiência de PPP que nós temos no Brasil hoje é a do subúrbio, do Hospital do Subúrbio em Salvador. E ela é única. E se consegue fazer o máximo possível dela. Então, aqui temos um componente muito importante e temos que colocar essa discussão às claras para os vários candidatos a governador, né? Eu vi aqui que um dos candidatos a prefeito na época, que era o Boulos, ele tinha um compromisso com manter algum modelo de parceria entre o setor público e o setor privado. Porque a esquerda mais tradicional, que não me representa, que me situa à esquerda, né? Eu me situo à esquerda, mas eu não sou representado por essa esquerda, considera que essas visões são visões privatizantes da saúde. Eu acho que isso é um equívoco completo, total, absoluto de quem pensa dessa maneira. O que eu acho é que nós temos que ter mais Estado, um Estado mais competente para fazer o controle das atividades prestadas pela iniciativa privada para a sociedade. Então, é um Estado adequado que nos faz falta quando a gente fala de eficiência, para fazer com que a iniciativa privada, que certamente tem instrumentos para ser mais eficiente, possa realizar essas atividades. Acho que essa
a questão do financiamento, a questão da gestão, a questão do arranjo organizacional da saúde, são 3 imensos desafios. Restam 2 imensos desafios. O desafio da ciência, tecnologia e desenvolvimento. O Estado de São Paulo tem uma responsabilidade imensa por isso, particularmente por causa das 3 universidades. E por causa do Butantan, né? O Instituto Butantan, que é um exemplo acabado de uma integração excepcional entre a iniciativa pública e a privada. Quer dizer, o Instituto Butantan e a Fundação Butantan são um exemplo disso, assim como a Fundação Oswaldo Cruz, pela mesma razão, é um exemplo disso. Né? Por outro lado, nós temos que sair da FURP. Né? A FURP não serve para grande coisa. Né? Infelizmente, o modelo de fundação da FURP não está à altura das necessidades que o momento traz, mas o Butantan, eu acho que tem um futuro interessante pela frente, mas precisa ser repensado também, né? Precisa ser repensado também. Pode entregar mais. E as 3 universidades são fantasticamente importantes, né? Agora, com as universidades federais também, que estão funcionando no estado de São Paulo, há um espaço para repensar isso. A FAPESP tem que ser conservada. Né? É a joia da coroa da ciência, da pesquisa e desenvolvimento científico no Brasil. Né? E o último problema é a questão dos recursos humanos, particularmente dos médicos. Né? Nós temos que preparar o espaço público para receber profissionais mal preparados. E esse espaço público tem que garantir, dentro do espaço do serviço, um projeto de educação permanente adequado. Né? Educação permanente, utilizando aqui a linguagem de Paulo Freire, a linguagem de uma nova metodologia para conseguir com que os profissionais de saúde estejam num ambiente onde existe continuamente o desenvolvimento de ideias e a construção de conhecimentos. Chico, falei demais. Não, está ótimo. Acho que ninguém quer que você pare de falar, mas no caso. Você disse que eu tenho que receber perguntas. Vamos fazer umas perguntas aqui. Eu vou. Vamos começar com o Dr. Ilse. Por favor, amigo. Pergunta aqui. Muito boa noite a todos. Dr. Balestrin, eu quero cumprimentá-lo pelo convite ao Dr. Gonçalo, porque realmente o Dr. Gonçalo é completamente diferenciado. Ele se situou à esquerda aqui. Acabou de falar que politicamente ele se considera à esquerda, mas não representado pela esquerda no Brasil. O Dr. Gonçalo, ele fala de tal maneira equilibrada e a favor da saúde, que em determinados momentos ele é elogiado pelo conservadorismo, em determinados momentos ele é elogiado pela esquerda. Então, quando você tem alguém... E criticado. Criticado pelos 2 lados, sabe? Se ele é elogiado pela esquerda, ele é criticado pelo conservadorismo. Entendeu? E ele sabe disso, ele sabe do que eu estou falando, porque realmente acontece isso. Por quê? Porque ele olha para a saúde com a competência que a saúde tem que ter. Não dá para você ter um espaço ideológico para falar em competência na saúde. Então, parabéns pelo convite, parabéns, doutor Gonçalo, pela exposição. E o que eu quero perguntar é o seguinte: a pandemia, para usar o termo que você mesmo utilizou nesse momento, quer dizer, pandemia e desgoverno, nós perdemos muita inteligência no Ministério da Saúde. Eu quero saber de você o que nós podemos fazer num futuro próximo aí para readquirir essa inteligência. E o PNI é o espaço mais importante nesse momento. Mas nós perdemos também em um monte de outras áreas. Há males que vêm para bem. Já que o nosso presidente disse que tudo pode piorar, né? E ele é o mago da piorada, né? Piorar. Eu lembro de algumas vezes, alguns de vocês aqui, com certeza o Chico deve lembrar disso, de ter ouvido Eugênio Vilaça Mendes
falando sobre o Ministério da Saúde do Canadá. E comparando o Ministério da Saúde do Canadá com o Ministério da Saúde do Brasil. E o que o Eugênio falava era alguma coisa, isso há uns bons 15, 20 anos atrás, década de 90, que ele sonhava com o Ministério da Saúde do Canadá, que tinha 3.000 funcionários para governar um Ministério da Saúde de um país como o Canadá, com um sistema de saúde universal, muito semelhante ao sistema de saúde inglês. E que ele achava que o Ministério da Saúde do Brasil era um desastre, tinha um monte de gente que não fazia nada. E faltava inteligência ao Ministério da Saúde. E bem, nós estamos com saudades do Ministério da Saúde que se foi, né? Um desastre, né? Mas a gente tem que reconhecer primeiro que foi um desastre, que você tirar pessoas tecnicamente competentes e colocar no lugar um conjunto de facínoras. Porque vamos deixar claro, o Roberto Dias é um facínora. O cara que tomou conta da Delog, do Departamento de Logística, é um bandido acabado, ligado ao deputado federal Ricardo Barros. Né? Quer dizer, eu tive a oportunidade de dialogar pessoalmente com o Ricardo Barros em algumas ocasiões. Ele enxerga o interesse pessoal dele, do grupo dele, exclusivamente. E foi ele que pôs o Ricardo Dias lá. E o Ricardo Dias, desde que ele deixou de ser ministro, continuou esse tempo todo lá, operando um orçamento importante. O Ministério da Saúde tem pouca importância, mas das compras de medicamentos de alto custo e de alguns produtos centralizados em Brasília, ele continua executando um orçamento em torno de 20 bilhões de reais neste ano, por exemplo. Isso para não falar das compras da 13979, lá da lei da emergência sanitária, que também é um capítulo aberto na corrupção dentro do Ministério da Saúde. Eu acho que a corrupção não é um negócio da saúde, eu acho que a corrupção é um negócio genérico, né? Acontece em todo lugar. E eu não acho que a corrupção seja tudo aquilo que a Lava Jato falou, também acho que aquilo foi um desastre do ponto de vista jurídico. Fez a gente acordar para um monte de coisa, mas a gente tem que acordar também para os exageros que foram feitos na Lava Jato, né? Mas não é esse o objetivo da minha parte. Então vamos voltar aqui ao Ministério. O Ministério da Saúde, então, foi... O Departamento de Logística substituiu o sistema de logística do Ministério com a contratação da VTC-Log. Que aí já tem um problema de corrupção importante com a substituição. O Ministério da Saúde tinha um sistema de logística que, desgraçadamente, a gente está com saudades dele. O sistema de logística do Ministério... Devia ser uma bosta o sistema de logística do Ministério da Saúde, mas nós estamos com saudades dele. Esse sistema de logística da VTC-Log jogou 230 milhões de medicamentos fora nesses últimos 3 anos. Aqui temos vários representantes da área de laboratório, né? O bate-cabeça que foi no começo deste governo, que vergonha! Assim, quanto tempo a gente demorou para descobrir a diferença entre um teste sorológico e um teste molecular? Fizemos a Vale do Rio Doce comprar testes sorológicos na China, porque nós não sabíamos o que era e não tivemos coragem de aprender, de chamar pessoas com a cabeça, como algumas das cabeças estão aqui, sabem. Né? Eu quando olho para aquele momento que nós não sabemos, eu fico abismado. Né? Me lembro das discussões que nós fazíamos no Todos pela Saúde, né? Uma das decisões que nós tomamos foi gastar 125 milhões de reais para comprar sequenciadores na China para melhorar a capacidade da Fundação Oswaldo Cruz de realizar sequenciamentos que o Brasil não conseguia
Nós fazíamos 5 mil sequenciamentos dia, a Alemanha faz 250 mil sequenciamentos dia, a gente doou 25 mil sequenciamentos dia, entre 10 mil para Fortaleza e 15 mil aqui no Rio de Janeiro. Então, é inacreditável o apagão pelo qual o Ministério da Saúde passou. Agora, o que é a coisas ruins que vêm para o bem? Bom, o Ministério é terra arrasada. Está na hora da gente repensar a construção do Ministério da Saúde. Né? Que não seja um Ministério da Saúde tão grande quanto foi no passado, mas que seja um Ministério da Saúde que seja capaz de fazer o que nós queremos que ele faça: induzir políticas públicas dos governos estaduais e municipais. Neste começo de governo do Mandetta, todos aqui são cúmplices do que aconteceu no começo do governo. Eu sou cúmplice. Eu acho que todos nós estávamos torcendo para o Mandetta dar certo. Eu acho que todos nós, eu estava torcendo para o Mandetta dar certo. Eu torci de novo para o Queiroga dar certo. Eu não vou torcer para mais ninguém. Eu já disse. E agora não me pegam mais. E para o Pazuello, você torceu? Não, olha, no começo, eu estava na Todos pela Saúde. Nós estávamos mandando coisas para Rondônia, para o Amazonas, lá para São Gabriel da Cachoeira. Estávamos tentando montar um hospital para os imigrantes lá em Roraima. Nós estávamos negociando com o Exército, com quem estava no Exército na Amazônia. Então, no primeiro tempo, aquele gordinho simpático e tal, mas foi um desastre. Né? E ocupou-me com militares. Eu tive a oportunidade de assistir reuniões, na mesma época em que eu estava, por um lado, no Todos pela Saúde, eu também estava no Conselho Nacional de Justiça, na Comissão de Saúde do Conselho Nacional de Justiça. E participei de algumas reuniões que estavam buscando tentar melhorar essa questão da judicialização com militares que estavam no Ministério da Saúde defendendo em reuniões abertas o kit cloroquina. Eu assisti isso. Com algumas pessoas do Ministério da Saúde presentes que concordavam com o kit cloroquina. Eu não vou mencionar nomes aqui porque faz mal para a biografia das pessoas. Eu acho que as pessoas, às vezes, para conseguir sobreviver, fazem coisas do arco da velha. E algumas daquelas pessoas que estão no Ministério da Saúde fizeram coisas do arco da velha. Eu sei quem fez o que naqueles dias. Mas não vou falar. Acho que não vale a pena. Tem que passar e nós temos que esquecer. Então, eu acho que nós vamos ter que repensar o Ministério da Saúde. Vamos ter que ver se a gente aproveita essa oportunidade de, junto, CONAS, CONASEMES, que tem que ser tripartite, não tem muita saída. A Constituição de 88 criou uma armadilha nesse sentido. A Federação Brasileira tem 3 esferas de poder que tem que se articular na tripartite. Da mesma maneira que nós vamos ter que criar modelos gerenciais bipartites no estado de São Paulo para conseguir criar as regiões de saúde que são necessárias serem criadas entre o governo estadual e os governos municipais. E eu espero que, nesse sentido, o próximo governo dê um exemplo para o país. Né? Temos experiências em andamento, como as experiências do Paraná, de Minas, e tínhamos uma experiência até semana passada muito interessante que está sendo assassinada nesse momento pelo governo do Ceará, que é uma fundação estatal de direito privado para governar uma rede hospitalar nova que o governo do estado do Ceará estava construindo. E aí, de repente, aconteceu algum problema, o secretário da Saúde foi demitido, o Cabeto foi demitido, entrou um outro sujeito lá, e algo está acontecendo de muito podre lá. Eu estou acompanhando isso porque eu sou do Conselho Cobrador dessa Fundação Estatal de Direito Privado, que foi demitido ontem com um projeto de lei enviado pelo governador à Assembleia. Mas, de qualquer forma, tem algo que pode ser olhado, mas nós vamos ter que repensar o Ministério da Saúde. Sem Ministério da Saúde não tem SUS. Muito bom. Vamos lá. Guilherme, Sebrap quer fazer uma pergunta, por favor? Sim, sim. Eu sou Guilherme, eu sou médico, professor da Medicina Preventiva da Escola Paulista.
Primeiro quero agradecer as palavras. Eu não sou facilmente impressionável, mas toda vez que eu ouço o professor Vecina, eu fico muito impressionado. Não só pela formação, mas por uma coisa muito rara para quem para quem tem carreira acadêmica, que é aliar a formação com sabedoria. Então, a sabedoria é o elemento raro, né? Hoje em dia é um pouco mais, né? Mas eu queria tocar num ponto mais específico, mais pragmático, e nós estamos falando de propostas políticas pragmáticas, sobre incorporação tecnológica, pensando nessa janela de oportunidade que se abriu com a pandemia, falando de telesaúde especificamente, né? As possibilidades são enormes. Só para tocar no que o senhor já colocou, a questão da regulação, nós temos o pior dos mundos, né? Nós somos um país de municípios pequenos. E de um lado você tem fila de 6, 7 meses de especialidade, e do outro você tem ociosidade de 40%, 60%. Quer dizer, esse é o pior cenário que existe. Além disso, essa telesaúde, ela pode proporcionar uma economia muito grande, porque esses municípios pequenos, eles dão a volta 2, 3 vezes na terra, numa questão que você não encontra na literatura, que é o transporte sanitário. Então é um potencial muito grande de N possibilidades, né? Só que a incorporação dessa tecnologia, que exige desenvolvimento, e nós estamos falando de velocidade de desenvolvimento muito rápido, e a diferença desse público e do Estado nesse desenvolvimento. Então nós vamos precisar de novos modelos de financiamento. Agora, essa equação de novos modelos de financiamento produtivo, que está um pouco ligada à ideia dos complexos econômicos industriais da saúde, as regiões de saúde de maior complexidade, é uma equação que entra PPP, ela entra PROAD, hospitais filantrópicos, ela entra uma dificuldade de pagamento, porque agora saiu no New England dizendo que o sistema norte-americano vai ter que colocar algum componente de capitation, porque o fee for service é impossível de você conseguir administrar isso na telesaúde. E as grandes universidades têm um papel muito forte, mas nós temos um arcabouço jurídico completamente contraproducente às parcerias. Enfim, o que eu quero dizer é que o senhor me coloque quais são os pontos nevrálgicos dessas necessidades de financiamento para a incorporação tecnológica dentro dessa janela de oportunidade. A pergunta é absolutamente inapropriada para esse momento, tá certo? Porque não vai dar tempo de comentar a complexidade da pergunta, só deu mais umas 2, 3 horas, ou sei lá, muito mais dias até. Mas, primeira coisa, bem lembrada a questão da tecnologia, temos que urgentemente providenciar um único sistema de incorporação de tecnologia para pobre e para rico neste país. E nós temos que ganhar a aliança da classe média para incorporar a tecnologia. Não dá para continuar com, de um lado, a ANS falando como é que incorpora a tecnologia, do outro lado, os pobres da Conitec. Não dá. Tem que ter uma... Já existem vários projetos de lei que eu sei sendo discutidos no Congresso Brasileiro, inclusive nesse sentido de criar um NICE no Brasil. Então, não tem a ver com a sua pergunta, mas eu já quero marcar isso. Aí vem a questão da sua pergunta, e a sua pergunta tem o que nós vamos fazer com o mundo digital que está à disposição aí, né? Veja, eu participei de muitas experiências nesse mundo digital. Eu tenho pelo menos 2 laboratórios de microinformática que eu criei, um no PROASA e outro na Faculdade de Saúde Pública, no início dos anos 90, com recursos da Fundação Kellogg. Vivi o cartão SUS no Ministério da Saúde no início da segunda gestão do Fernando Henrique Cardoso. Participei das decisões que jogaram 400 milhões de reais na lata do lixo para ter um hardware adequado a um software que era totalmente dedicado ao hardware para ter o cartão SUS. Ou seja, erros, um grande acúmulo de erros. Mas, nesse momento, eu acho que o estágio de desenvolvimento da tecnologia da informação
particularmente no que diz respeito à possibilidade de você ter barramentos que permitam o compartilhamento de diversos tipos de solução, com diversos tipos de linguagem, nós estamos chegando num momento desses, né? Eu participei outro dia de uma mesa do CNSEG, do negócio de seguros aí, e os caras estavam falando um negócio que me pegou, quase me nocauteia, né? Quando estavam falando em Open Banking, estavam falando em Open Insurance, né? E por que não? Né? Aí tem uma coisa que eu acho muito, nós estamos há anos-luz no Open Insurance, enquanto estamos muito próximos de um Open Banking, por causa da tecnologia. É a tecnologia que está permitindo você discutir Open Banking. Agora, no setor saúde, nós estamos há anos-luz disso, porque as soluções de informática que nós temos hoje, primeiro, são muito limitadas, né? Nós temos 6.200 hospitais, ou 7.000, de acordo com o cadastro, o Cadastro Nacional da Saúde, o CNES. Mas o CNES é uma coisa que nós temos que retrabalhar, porque está desatualizado, Mas, de qualquer forma, desses 6.000 hospitais, 500 hospitais têm algum nível de informatização. O resto não tem informatização. O resto tem um programinha de contabilidade, um programinha de gestão de estoques, tem um programinha de qualquer outra bobagem, e os 3 programinhas ou 4 não conversam entre si. Não tem um prontuário eletrônico do paciente, não tem no Brasil. Nós temos esses 500 hospitais, e dentro dos 500 hospitais temos os hospitais do PROAD. Os hospitais do PROAD, que criaram uma regra específica para devolver a renúncia fiscal deles, né? Aliás, esse é um outro problema que nós vamos ter que revisitar, né? Até que ponto nós vamos continuar falando em renúncia fiscal para financiar direitos? Não dá para financiar direitos com renúncia fiscal, na minha opinião. Nós temos que evoluir, né? Atravessamos a década de 90 e os anos 2010, 2020 com esse negócio da renúncia fiscal. Nós sabemos que a filantropia não consegue entregar o que é o projeto da filantropia. Não dá para entregar 60% da atividade da rede hospitalar filantrópica pelo que o SUS está pagando. O SUS paga 30% do custo, 30%, 40% do custo. Como é que faz para cobrir a diferença? Não cobre, né? Então, o que nós temos? Nós temos filantropia, com todo respeito ao amigo que esteve aqui da Santas Casas, o Rogatti, que é um Robin Hood, o Rogatti é uma pessoa admirável, né? Mas não dá para ser. Nós temos que repensar o modelo da filantropia. Temos que repensar o modelo da filantropia baseada em renúncias. Então, a entidade filantrópica é imune ao imposto de renda. Claro, é natural que seja. Agora, as outras coisas não podem ser isenções. Nós temos que resolver o problema do financiamento da assistência hospitalar pensando na contratualização. Então, a transferência de recursos vai para o município toma decisões sobre como contratualizar aqueles recursos que ele vai ter à disposição. Nesse meio do caminho, ficam as soluções tecnológicas que você mencionou, que são apropriadíssimas. É lógico que nós vamos ter que vencer algumas barreiras, uma parte delas a pandemia já se encarregou de destruir, que são as barreiras do Conselho Federal de Medicina, que com uma visão corporativista e atrasada estava impedindo de se avançar neste projeto. Acho que o Conselho Federal de Medicina vai sair dessa história bem machucado, né? E aí nós vamos ter que pensar na telemedicina mais pesadamente, né? Inclusive em centrais que é uma questão que, de novo, vai afetar o sindicato, né? Quer dizer, a presença de você ter centrais de interpretação de exames de tomografia, centrais de interpretação de exames de ressonância magnética, onde hoje o detentor desse conhecimento são os médicos, né?
Ou centrais de leitura de ultrassom, que quem está passando o transdutor é um técnico de enfermagem, e isto vai ser um problema, sem dúvida vai ser um problema. Mas são problemas contemporâneos, são problemas com os quais nós temos que lidar se a gente quiser avançar. Da mesma forma que a área de laboratório está tendo que lidar com as farmácias entrando no espaço da realização de exames. São problemas contemporâneos, não são problemas ruins, são problemas bons, que exigem soluções. Exigem regulação e exigem soluções. Como nós vamos acomodar isso, eu não faço ideia ainda. Mas tem uma coisa boa, dá para fazer benchmarking, porque os caras do hemisfério norte estão vivendo esse problema antes de nós. Então nós vamos dar uma olhada no que os caras do hemisfério norte estão fazendo. E vamos ter que adaptar essas coisas aqui à nossa desigualdade, o que exigirá que nós façamos essas adaptações, porque deve ser um instrumento também de redução da desigualdade. Então a sua pergunta é fantástica, mas ela está muito imatura, porque a solução é uma solução ainda não adequadamente trabalhada. Ok. Nós, só lembrando aqui a presença do nosso tesoureiro, diretor tesoureiro, Ricardo Mendes, que chegou um pouquinho depois, é que é tanto dinheiro para carregar, que ele sempre chega atrasado nas reuniões. Entendeu? Essa é a grande questão. E também não vamos copiar tudo do hemisfério norte, né, Gordão? Porque já chega o Trump lá. Bom, tudo tem seu limite. Um cara aqui que quis copiar e está dando no que está dando. Tudo tem seu limite. Zé Roberto Ferraz, por favor, pergunta. Oi, professor, prazer estar aqui com o senhor. O senhor não lembra, mas há 25 anos atrás, na Anvisa, eu tive o prazer de conhecer. Nós estávamos conversando sobre HIV naquele momento, no programa de AIDS, e tivemos ali uma relação. Agradecer o Cindy Bachert e o Cindy Ross pelo convite de estar aqui com você. E aproveitar a pergunta do colega ali sobre a incorporação de tecnologia no SUS, e o financiamento e a economia da saúde que permeia tudo isso, né? Eu tive uma experiência pessoal recente de passar a pandemia na Inglaterra. O senhor falou do NHS e do NICE agora. E conheci o que é uma UTI, não existe UTI privada na Inglaterra, só existe UTI pública. E conheci bastante as UTIs na Inglaterra por questão de trabalho. Recente, no Brasil de volta, estive essa semana, por sinal, no hospital privado, numa UTI. E percebi a diferença da incorporação de tecnologia ANS versus NHS, dentro de uma mesma UTI, que tem o mesmo propósito, né? Então, eu queria ouvir a tua visão sobre isso, como é que a gente consegue balancear. O senhor falou da ANS e da Conitec, e me parece que é mais ou menos essa mesma comparação entre a ANS e a NHS. Então, eu queria ouvir um pouco a sua visão a respeito e como a gente consegue balancear isso. Você pôs o dedo numa das feridas, que é a questão do tratamento em UTI, né? É impressionante, eu recebi muitas denúncias, não posso chamar de denúncia, porque como eu não estou num órgão público ou nada, eu recebi essas denúncias, não tinha o que fazer com elas, mas nós tivemos muitas UTIs com mortalidade acima de 90% aqui no Brasil. Gente que não sabia utilizar a tecnologia, né? Isso é um problema gravíssimo. Como fazer para melhorar a nossa resposta nas UTIs? Como fazer para melhorar a nossa resposta dos hospitais? Como é que a gente, entende a tecnologia, consegue articular a tecnologia para ela dar aquilo que ela tem condição de dar, né? Neste sentido, eu acho que aquela proposta que há pouco eu fiz de educação permanente se encaixa. Não sei o quanto o PROAD vai continuar tendo alguma importância, mas eu acho, por exemplo, eu participei diretamente da criação do PROAD, né, quando superintendente do Sírio-Libanês. O PROAD, enquanto esse modelo existir, o PROAD tem um componente muito importante, porque esses 5 hospitais, são só 5 hospitais no Brasil que compõem o PROAD. Podemos até repensar um pouco se não vale a pena
reabrir o PROAD para você conseguir ter mais hospitais, porque existem outros hospitais no setor privado com uma capacidade tão grande quanto os que hoje fazem parte dessa rede PROAD, de entregar tecnologia mastigada e essa tecnologia poder ser incorporada nesses hospitais. Um sistema de gestão de pronto-socorros já existe hoje. O Sírio-Libanês opera um sistema de gestão de pronto-socorros usando o LIAN. Eu poderia estar pensando num sistema desses para as UTIs. Estamos muito próximos de ter essa possibilidade. É lógico que nós vamos ter que rediscutir um pouco como é que uma UTI funciona. Quer dizer, não dá para ter uma UTI sem ter uma equipe horizontal. Só com equipe vertical não dá. A imensa maioria das UTIs brasileiras só tem equipe vertical. Sem equipe horizontal, não dá para ter um atendimento médico de qualidade numa UTI. Não dá para pensar uma forma adequada na utilização de corticoide, de antiagregante plaquetário. Essas coisas que dependem de uma capacidade de introduzir no dia a dia do tratamento tecnologia. Eu acho que aí tem um espaço muito importante para isso que eu estava chamando de educação permanente e para a criação de redes inteligentes de disseminação de um conhecimento protocolizado. Nesse sentido também, eu acho que nós temos que ter um outro compromisso, Chico, com este negócio da certificação, da acreditação. Eu não tenho a menor dúvida que a acreditação foi fundamental na mudança qualitativa desses hospitais que hoje têm acreditação. Agora, nós temos que difundir isso. Nós temos que conseguir fazer com que todo hospital seja um hospital que tenha uma preocupação importante com a segurança dos pacientes, né? A rede de hospitais Sentinela, que também foi uma criação da Anvisa, grande parte hoje da rede de hospitais Sentinela faz parte dessa rede de hospitais certificados. E eu acho que tem um conjunto de coisas aí que precisam ser articuladas pelo Estado e por entidades como o Simbiosp, né? Então, PROAD, a rede de UTIs, a rede de hospitais Sentinela, essa preocupação com a segurança assistencial. Nós temos que conseguir dar um jeito de articular essas coisas e fazer com que essas coisas produzam mais resultado do que elas estão fazendo. Buscar sinergia nisso. Tá ótimo, concordo. Nós temos mais duas perguntas, tá? Wilson Skonik e depois o Paulo Fracaro. Wilson, por favor. Obrigado, presidente Balestrini, boa noite. Parabéns por ter trazido aqui, eu acho que um dos maiores pensadores e conhecedores da saúde do Brasil. Eu só trouxe ele para ser elogiado. E nós viemos aqui para isso também, né? Estamos aqui para isso. Professor Gonzalo, é sempre um prazer ouvi-lo. Eu fiquei muito feliz de ter escutado essa sua última fala sobre acreditação, porque eu estive muito próximo da criação do programa de acreditação da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica. Hoje nós temos cerca de 200 laboratórios acreditados, entre os 13 mil laboratórios, talvez pelo CNES existentes no Brasil. Muito poucos. E a onda é falar de valor, de desfecho, sem que a gente se lembre de que é preciso pavimentar um pouquinho todos os serviços de saúde para que a gente tenha o desfecho e o valor desejado. Mas a minha pergunta não é sobre isso. Nós sabemos que é da importância de fortalecer o SUS, isso ficou patente agora durante essa pandemia, mas nós temos também um grande segmento da população que hoje depende da saúde suplementar. E, no momento, a gente tem uma comissão na Câmara de Deputados discutindo a atualização ou a revisão da Lei 9656. Eu queria ouvir um pouquinho das suas expectativas sobre isso. Obrigado.
Olha, Wilson, eu tenho medo. Eu tenho medo. Eu tenho medo porque tem um caminho que é um caminho de facilitação, né? Como eu já disse, sou uma pessoa que me situa no campo da esquerda. Eu acho que existe a necessidade de ter o Estado, e o Estado tem que regular as atividades que ocorrem dentro da sociedade, particularmente estas que são direitos fundamentais da pessoa humana, como o direito à assistência à saúde. Eu acho que provavelmente tudo que o homem faz pode ser melhorado. Eu acho que a 9659, 6665 pode ser melhorada. Mas eu tenho muito medo das vontades que se manifestam ao mexer nessa estrutura jurídica. Eu acho que ela pode ser melhorada, eu acho que a ANS pode ser melhorada, mas eu não pensei o suficiente sobre isso, e como eu não estou no campo da assistência médica privada, eu não tenho pensado muito. Saí há pouco tempo daí, eu estava no Sírio-Libanês até 2016, e pensei bastante enquanto estava lá nisso, mas no momento eu só olho com muito receio, porque eu vejo as propostas que eventualmente estão conseguindo ter a coragem de vir à tona. E algumas dessas propostas que têm coragem de vir à tona estão propondo sistemas mais fragmentados do que os que nós temos atualmente, sistemas que não dão respostas a oferecer um cuidado integral aos compradores de planos de saúde. Pelo contrário, né, nós estamos querendo fragmentar mais e entregar coisas que nós sabemos que não vão funcionar e que já não estão funcionando. Mas que existe gente que quer vender. Gente que quer vender a despeito da incapacidade desses projetos conseguirem fazer entregas. Então, eu acho que a sociedade tem que estar bastante desperta para fazer uma discussão à altura disso. Nós temos que fazer uma discussão como nós fizemos a discussão dos artigos 196 a 200, aberta, ampla, muito ampla, para ver se a gente não acaba engolindo alguma coisa produzida por um centrão interessado só em mais dinheiro. Eu acho que dá para melhorar, dá para ter melhores produtos, mas precisamos pensar mais. Eu mesmo tenho que pensar mais sobre o que está sendo entregue. Eu não tenho dúvida que é possível melhorar, mas eu não sei como fazer isso, viu? Obrigado. Fracaro. Bom, Balestrin, primeiro agradecer por estar assistindo mais uma fantástica aula. Aliás, Gonçalo, como divorciado, eu estou me segurando para não ficar mais apaixonado por você ainda, você entendeu? Você não faz o meu tipo, deixa deixar claro. Mas veja o seguinte, Gonçalo, toda vez que nós estamos num evento sobre a saúde, a gente só ouve, né, os caminhos complicados que teremos que vencer neste país. A única esperança que eu tenho, antes de fazer a minha pergunta, é que a Receita Federal é fantástica. Ela funciona como o Brasil deveria funcionar em todos os outros setores. Então, eu queria te fazer uma pergunta. É uma pergunta pessoal. Você, no fundo, você acredita que ainda nós poderemos ter uma saúde melhor para todos? Você faz uma perguntinha, filho. Eu acredito na Anvisa. Eu acho que a Anvisa escapou do desastre desse governo. Não sei se a Receita Federal escapou, mas ela tem um histórico que permite que ela escape também. Ela tem servidor público lá. Essa coisa é uma coisa terrível. Eu, por exemplo, eu faço uma crítica total ao servidor público. Eu acho que não tem que ter estabilidade para o servidor público. Acho que um dos problemas do serviço público no Brasil é justamente a estabilidade.
Mas existem algumas áreas dentro do Estado que tem que ter estabilidade. Então, a área regulatória, a área fiscal, a área judicial, tem que ter estabilidade. Veja, nessa crise toda que nós passamos, a importância que foi ter na Anvisa servidor público. Eu tenho certeza que o tal do contra-almirante lá, não vou fazer um juízo de valor dele, mas parte da resiliência que ele demonstrou ter, coisa que o Pazuello não demonstrou ter no Ministério, parte da resiliência que ele mostrou na Anvisa se deveu ao fato de que ele estava embaixo de um vulcão. Ele não tinha como fazer diferente o que ele fez, porque os 2.500 servidores públicos que levavam o prato feito para ser decidido na diretoria colegiada, não tinha opção, tecnicamente alimentado. Então, o que eu acho é que nós temos que ter a capacidade de aperfeiçoar o funcionamento do Estado brasileiro. Lembro que o Estado brasileiro é uma invenção democrática recente, né? Veja, a partir de 30, nós começamos a construir o Brasil democrático. Até 1930, 4% dos homens que tinham dinheiro votavam. 4%. Aí nós tivemos de 30 a 45 aquele conjunto de complicações, 37 a 45, uma ditadura instaurada. Uma ditadura com todos os condimentos, com morte, perseguição, sofrimento, censura, tudo que tem direito. Aí de 45 até 64, vivemos um espaço de uma democracia, que pensava um Brasil que tinha que se industrializar a qualquer custo. Que 64, a partir da ditadura de 64, tentou transformar num projeto de um país novo. E esse projeto de país novo, que pensava no nacional desenvolvimentismo dos anos 50, né, não conseguiu levar à frente. E aí nós entramos na construção deste momento democrático que nós estamos vivendo. Esse momento democrático que nós estamos vivendo, ele pegou esses pedaços de Estado. Lembra que boa parte do que nós olhamos para o Estado hoje foi feito pelo Getúlio Vargas. Os IAPs, a área de gestão de pessoas do governo federal. A área de gestão de pessoas do governo federal foi criada por Getúlio Vargas ali em 1943, 1944. O DASP, o Departamento de Administração do Serviço de Pessoal, que é o núcleo do Estado moderno no Brasil, é o DASP, que continua presente. Se você olhar o DASP e olhar o artigo 37 da Constituição, é o DASP escarrado, que resistiu ao Decreto-Lei 200 e à Constituição de 88. Mas é o Estado brasileiro que está ali. Pega Getúlio Vargas, o DASP, pega a criação da EBAP, a Escola Brasileira de Administração Pública. Foi o primeiro curso de administração de empresas no Brasil. Foi criado em 1943. É hoje a Fundação Getúlio Vargas. O primeiro curso de administração de empresas privado no Brasil foi criado aqui em São Paulo, na Fundação Getúlio Vargas, em 1956. A FEA foi criada como a administração, porque como economia ela já existia, em 1963. Então nós falamos de boca cheia de determinadas coisas que nasceram, estão ainda na primeira infância. Então, o Estado brasileiro é muito jovem. Quando você pega, por exemplo, um Estado como os Estados Unidos, tem uma democracia de 200 anos e uma construção de um Estado que já tem 200 anos. Nosso Estado não tem 200 anos e tem muitos equívocos. Nós temos que ter a humildade de reconhecer que existe muita coisa para ser revisitada, construída, para a gente conseguir entregar o que a sociedade brasileira precisa que seja entregue. Então eu acredito que tem caminho, mas falta suor. Vou pedir para a Tarsila fazer a última pergunta. Por favor, seja breve. Porque eu não garanto.
Professor, a pandemia impôs um grande teste ao funcionamento do SUS. Em pesquisa Datafolha, publicada em abril deste ano, o SUS aparece pela primeira vez entre os melhores serviços públicos de São Paulo, com desempenho 7 pontos percentuais acima do último levantamento realizado em fevereiro de 2020. O que mudou? A prestação de serviço do SUS ou a percepção da sociedade? Eu acho que o que mudou foi a emergência. Nós tivemos uma sensação de emergência. Cada um de nós aqui nesta sala, eu acho que essa sala está frequentada por pessoas muito diferenciadas. Eu tenho certeza absoluta que nenhum de vocês terá coragem de dizer que eu não me surpreendi. Todos nós nos surpreendemos. O desastre sanitário nos pegou a todos. E aí, o único pé de apoio que nós tínhamos nesse desastre sanitário era o SUS. Cada um de vocês, com a responsabilidade que cada um de vocês tem em empresas, na vida, na sociedade, puseram a mão na cabeça em algum momento e falaram: será que só vai ter vacina para quem tem dinheiro? Eu não tenho dúvida que cada um de vocês pensou nisso. Será que só vai ter vacina para quem tem dinheiro? Que desastre seria só ter vacina para quem tem dinheiro, como na Índia. Num determinado momento da epidemia na Índia, só tinha vacina para quem tinha dinheiro para ir comprar vacina nos hotéis, e as indústrias entregaram para os hotéis vender vacina. Como se fosse possível a proteção individual sem a proteção coletiva. Porque não é possível. Tem aí uma ignorância anterior, inclusive. Então, o que eu acho é que a pandemia, dentro de todo o desastre que ela provocou, ela também trouxe para nós essa visão de que civilização é um bem a ser perseguido. E a civilização tem que ser uma construção coletiva. E o SUS é um bom exemplo civilizatório. A educação também é, só que a educação tem um pequeno problema. Ela demora anos para produzir algum tipo de resultado. E o ciclo de produção da área da saúde é o de uma internação, é o de uma consulta. É muito rápido o ciclo de produção da saúde. E a sociedade, impactada pelo rolo compressor da pandemia, acho que percebeu isso. Meu grande medo é que a gente esqueça o que a gente percebeu, porque a dinâmica da sociedade é uma dinâmica muito violenta, né? Eu espero que nós tenhamos aqui pessoas suficientes para lembrar do que estamos passando, para construir o que temos por construir. Muito bom. Olha, gente, eu tenho que encerrar, né? Sei que a gente passaria bastante tempo conversando, mas eu sei que você tem também, né? Então eu queria, terminando, eu queria agradecer ao nosso pessoal de eventos, a Maíra e a Mônica, que cuidaram bastante dessa atividade nossa aqui, e ao André e o Júnior, que deram esse ambiente, o som. Muito obrigado, estão sempre aqui com a gente, viu? E assim, o Gonçalo, no início da fala dele, ele falou do Guimarães Rosa, né? Citou Sagarana. E eu também vou encerrar com o Guimarães Rosa. Guimarães Rosa dizia o seguinte, que mestre não é só quem ensina, mas também quem aprende. E se isso é verdade, todos nós hoje saímos daqui mestres, porque aprendemos bastante com o Gonçalo. Obrigado.